Oi, pessoal! Esse é um vídeo de mais uma casa em 3 dimensões. Agora a nossa casa é um sobrado, então vamos ter a dificuldade de desenvolver uma escada em 3 dimensões. Como qualquer desenho em 3 dimensões, a primeira providência é alterar o workspace, nosso modo de trabalho, para 3D. Então eu vou clicar aqui no workspace e escolher 3D Modeling. Automaticamente, os nossos ribbons são apresentados e com a maioria das ferramentas em 3D aqui mais fáceis de serem acessadas. Agora, para facilitar o nosso desenho, eu vou no menu Visualizar, alterar a divisão da minha tela em 2 partes. Sugestão: do meu lado esquerdo, eu vou posicionar as minhas figuras em planta para visualizar as informações dela em planta. Agora, aqui do lado, eu vou gerar uma cópia do nosso desenho. Copy. Preservando esse daqui com o original, e eu vou editar esse lado aqui para os nossos objetos em 3 dimensões. Para visualizar em 3 dimensões, é só fazer uso do Navicub. Vou clicar em uma das suas quinas e ganho uma perspectiva isométrica. Consigo ver então agora os meus eixos X, Y e Z. A construção de um sobrado não difere muito da construção de uma casa térrea. Vamos construir inicialmente cada um deles no seu posicionamento original. Quando ela estiver finalizada, é só posicionar a parte superior sobre o térreo. Assim facilita a visualização, diminui o número de linhas. Vou criar layers. Lembrando que cada layer é para separar o nosso elemento ou material. E a sugestão é começar com os nomes dos layers com as letrinhas 3D. 3D alvenaria. Se vocês quiserem materiais diferentes, a gente define outros layers aqui. Vou colocar o básico: alvenaria, porta, janela, janela vidro, cobertura, piso externo. Só que agora nós temos uma escada e nós temos o corrimão. São os objetos que eu imagino criar em 3 dimensões. Para facilitar a visualização, é definir uma cor bem diferente para cada um deles. Ajuda na construção. Qualquer cor, não tem regra para definição de cores, é o que vocês conseguirem visualizar. As espessuras de linha e os tipos de linha não serão alterados, porque meu objetivo não é gerar uma impressão final das linhas, e sim da imagem renderizada. Deixa eu escurecer um pouco o layer do vidro. Pronto, vou iniciar então agora com a minha alvenaria. Cliquei 2 vezes nele, fechei. Agora eu preciso dar uma limpada nas informações para ele não atrapalhar o desenvolvimento do meu desenho. Vou inclusive apagar essa simbologia e essa simbologia. Sem interferências, eu consigo construir a minha figura de um modo mais fácil. Eu vou construir isso pensando que é uma casa térrea, então com o contrapiso e as paredes. O problema é que eu não sei qual é a altura da minha parede. Então, analisando o desenho, eu sei que o piso interno do meu salão vale 15 e o piso do meu escritório 303. Então, eu vou calcular a diferença da cota de nível do superior, 303, menos o meu 0,15. Eu tenho que a minha escada tem 2,88 de altura. Olhando aqui, a minha escada foi desenvolvida com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 linhas, 16 espelhos. Então, o H da minha escada é de 2,88. Dividido por 16 espelhos, eu tenho cada espelho com 0,18. Perfeito, isso já ajuda nas contas da minha escada. Vamos até memorizar que o espelho é de 0,18, o H é 2,88 e, deixando anotado do lado, eu tenho o piso já em planta, já resolvi minha escada. Mas, esse 2,88 também me ajuda a resolver o meu pé direito. O H da escada é a altura de piso acabado a piso acabado. Se eu descontar o valor da laje, por exemplo, 10 centímetros para a laje, então eu tenho que o nosso pé direito vale 2,78. Então, eu vou subir as minhas paredes a partir daqui de 2,78. Por quê? Porque eu vou adotar a face da minha edificação aqui, que está na cota 15, sendo igual à minha posição no eixo Z, 0. Eu vou fazer todas as alturas da minha casa a partir do piso interno. Vou fazer de conta que o Z0 do CAD está no meu nível 15 da minha casa. Então, no layer certo, press pull, clica no meio da parede e atribui a altura do pé direito, 2,78. É só clicar na próxima parede, deixando com que todo o seu contorno seja selecionado e só dar um Enter que o 2,78 já está na memória. Posso até jogar esse mesmo valor no superior. Problema, eu não limpei o superior, então vou fechar, vou apagar essa linha aqui. Apagar a minha simbologia. E posso fazer o press pull no superior. Fica no meio da parede, deixa todo o contorno ligar, 2,78 nesses dois lugares. Para facilitar a visualização, troca a palavrinha de 2D Wireframe para conceitual ou para raio-x. A facilidade do raio-x é que eu consigo ver as linhas, as arestas e vértices posteriores. Facilita a visualização. Bom, o que eu preciso fazer agora? Definir peitoril de janela e a alvenaria de cima de porta e janela. Como o meu pé direito é de 2,78, minhas portas estão representadas de modo bem simples, não tem batente. Então, meu vão aqui é de 2,10. Então, 2,78 de pé direito, menos o 2,10 da altura do vão da porta, eu tenho aqui uma alvenaria de 0,68. Eu vou construir um box, cliquei nos vértices diagonalmente opostos, coloco o mouse para baixo, ponto 68. Infelizmente, ele veio para cima, apesar do Dynamic Input estar ligado. Pode ser que o Snap tenha visualizado o ponto final da parede e tenha subido. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou mover. Vou mover, peguei o eixo Z e vou carregar ponto 68. Fechando a parte de cima das minhas janelas, o valor é o mesmo, eles terminam também a 2,10. Cliquei nos vértices diagonalmente opostos. Talvez o Snap atrapalhe de novo, ou a gente desliga o Snap, ou, como eu sei que vai dar erro, menos ponto 68, aí eu tô jogando para baixo. Janela, vou adotar o peitoril da janela com 1,10 para as duas janelas. Então, eu já vou pegar diagonal nas duas e já fecho os dois peitoris. Então, a altura 1,10, sobrou um vão de 1 metro aqui. Para acabar, para eliminar essas linhas de limite das minhas caixas, eu vou pegar e vou unir os meus sólidos. Selecionei todos eles, Enter, e eu já tenho a parte de baixo pronta. Posso pensar na mesma estratégia aqui em cima. Então, eu tenho um box na parte de cima da porta do meu banheiro. Talvez o meu Snap atrapalhe de novo, então eu já vou falar menos ponto 68, ou a gente desliga o Snap. Box. A parte de cima das minhas janelas.
Ponto 68, esqueci, apaga, vamos de novo. Daqui para cá, menos ponto 68. Agora, aqui são duas janelas distintas. A do quarto eu vou deixar com o mesmo peitoril de 1,10. Agora, do banheiro, vou colocar um peitoril de 1,5. União, soma os sólidos gerados, a gente tem uma figura única. Não somar os sólidos de lado, senão eu não consigo posicionar a casa uma sobre a outra. A gente está finalizando primeiro cada um desses sólidos. A estratégia é fazer as paredes e o chão de cada um deles. Então, tá, chão do meu térreo. Eu sei que eu tenho aqui 0,15 e lá fora eu tenho 10, tá bom? Então, eu vou pegar um outro box, de vértice externo até vértice externo, vou descer menos ponto 15. Vou dar o únion, somando os sólidos, ele tira a marca na face da minha edificação. É um sólido único. Detalhe, o meu terraço, aqui, ele tá na cota 10. Como eu previ tudo interno, aqui 15 é o zero do CAD, então, para eu chegar aqui, eu tenho que descer 5. Então, eu vou construir um box desse lado, do end até o end, na parte do terraço, descendo menos ponto 0,5. Agora, eu vou subtrair do sólido da edificação, Enter, o sólido que eu fiz para o terraço. Ele, sem querer, escolheu o sólido da casa de novo, então não funcionou, vamos de novo. Subtrair, sólido da casa, Enter, deixa ele piscar o sólido do terraço, selecionei, Enter. Agora, ele está 5 centímetros para baixo. Aqui, então, está na cota 15, 10 e aqui fora é a cota 0. Vou fazer a mesma coisa no superior. E lembra, a gente tinha imaginado a nossa laje de 10. Então, clicando nos seus vértices diagonalmente opostos, menos ponto 1. Unindo as peças. Vou unir esse com esse. Para tirar aquela marca na nossa fachada, é um sólido único. O detalhe que agora, faltou unir este. Vamos lá, esse com esse. Agora, eu preciso tirar o espaço onde eu não tenho laje. Aqui é a minha escada e aqui é a minha laje, não existe. Aqui é um pé direito duplo. Então, eu vou criar um box no espaço do espelho da escada até o outro lado. E vou colocar uma altura bem grande para baixo. E eu vou subtrair da casa, Enter, esse espaço. E eu consegui o espaço aqui, o vão, o lugar onde não existe a laje. Então, agora, tanto o térreo como o superior foram preparados. Paredes e piso. Vamos para a próxima etapa. Portas. Tá, ativei o layer porta e esse desenho, a proposta são portas mais simples. Para facilitar a visualização, vou congelar o layer alvenaria. E é só construir um box ou gerar um press pull de 2,10. Tenho essa porta e essa porta. 2,10. Vamos para a próxima fase, janela. Meu vão agora é de 1 metro. Eu deixei peitoril de 1,10. Como também não tem batente, a gente só vai fazer o quadro da janela. Então, ou box ou press pull. Vou optar pelo press pull. Fica dentro do espaço dela, cliquei, altura 1. Vou fazer a mesma coisa nesse quadro aqui. Não preciso fazer o outro quadro da janela, são folhas iguais, então eu só vou copiar. Como o quadro tem a espessura constante em todo o seu contorno, descobri que aqui tem 5 centímetros, então falta desenhar um montantezinho aqui em cima de 5 centímetros. Como não está funcionando o meu mouse indo para baixo e valor simples 0,05, então eu já estou jogando menos 0,05. Agora aqui vou fazer o contrário. Cliquei, 0,05 positivo. Quadro da janela pronto, Union, selecionei os 4 lados. Tem um quadro da janela. Agora eu vou fazer o vidro da janela.
layer, 3D janela, vidro. Eu tinha uma altura de 1. Tirei 5 centímetros para desenhar o quadro da janela, então sobrou 90 centímetros. Tenho que desenhar o vidro aqui dentro, mas olhar aqui o desenho dele em 2D tá meio complicado, então eu vou pedir ajuda para o vizinho. Vou desenhar um box no espaço da janela, do vidro, e vou subir ponto 9. As cores ficaram muito parecidas. Deixa eu trocar a cor para ficar mais fácil de enxergar. Rosa. Sim. Agora é só movimentar esse vidro para lá. Vou mover. Como meu raio-x está ligado, posso pegar o midpoint do vidro e jogar no midpoint do quadro. Ou clico aqui, ó, no desenho em 2D, uso os pontos dele como referência. Cliquei nesse canto de fora, que é exatamente esta quina do quadro. O vidro está no lugar certo. Vou aproveitar, vou copiar, tanto o quadro como o vidro, Enter. Daqui para cá. Só que como é um modelo tridimensional, eu posso deixar essa janela aberta, então eu posso reposicionar no eixo Y. Cuidado com o snap está me atrapalhando. O lugar onde vocês quiserem, eu trouxe até o cursor para fora da casa para o snap não me atrapalhar. Vou pegar esses dois e vou copiar desse vão para esse. Se vocês quiserem outros posicionamentos dessa janela, é só movimentar. Onde vocês quiserem. As duas janelas, as duas folhas correm, certo? Agora é só pegar todo mundo e posicionar para cima, eixo Z, o valor do peitoril, que era de 1,10. ESC. Se eu retornar a alvenaria, vocês vão ver janela e porta posicionada. Vou fazer agora a mesma coisa na parte superior. Vou tirar a alvenaria, senão eu não enxergo nada. E eu preciso desenhar estas duas janelas. A mesma história. Peitoril de 1,10, a altura dela valendo 1. Vou no layer janela, press pull. Cliquei aqui no quadro 1. Quadro 1. Agora só falta fazer os montantes de baixo. Vou usar o comando box, clicar nos vértices diagonalmente opostos, a altura de 0,05. A mesma coisa lá em cima, box. Como ele não está obedecendo o meu Dynamic Input, então eu vou colocar menos 0,05 para ele ir para baixo. Comando Union, cliquei nos 4 objetos, Enter, eu tenho um quadro. A mesma estratégia que eu fiz na janela anterior, eu vou fazer para essa. Eu vou lá no Layer, Janela, Vidro, Box. Optei pelo Box porque o Press Pull aqui ia ficar impossível eu clicar bem no meio entre essas duas linhas. É mais fácil fazer Box. E é só informar o valor, ponto 9. Agora é só movimentar o vidro para dentro do quadro. Vou usar o comando Move, peguei o vidro, Enter. Vou pedir ajuda para os pontos de 2D, o canto aqui do montante, e vou clicar ali no canto do montante. Quadro pronto. O problema é que esse quadro, nessa posição, é a veneziana. Então, eu vou pegar esses dois, eu vou copiar desse vértice para esse. E nesse eu vou apagar o vidro. Nós vamos desenhar a veneziana. Como desenhar a veneziana? Bom, eu tenho uma altura de 90. Vou calcular aqui o espaço de ponto 9 dividido por 20 pazinhas inclinadas para dar sensação de veneziana. Consegui uma altura para cada uma de 0,045. Eu tenho uma largura de 0,05 e uma altura de 0,045. Indo para o layer janela, vou fazer uma representação bem simples desse espaço. Então, eu tenho 0,05 de largura por 0,045 de altura.
Aqui nós temos o nosso 5 e aqui o 45. A gente sabe por causa da nossa posição do eixo XY, certo? Então, eu vou desenhar uma linha inclinada, simulando a veneziana. Vou fazer um offset bem simples de 0,005 e vou criar uma linha do primeiro encontro dele perpendicular, gerando um retângulo. Esse retângulo vai representar a nossa veneziana. Vou dar o comando Join para ele fechar essa polyline. Agora é só posicionar essa figura ali, assim, ou depois de pronta. Acho que fica mais fácil depois de pronta. Quanto ela tem de comprimento? Ela tem 0,925. Então, eu vou dar aqui um extrude desse objeto de 0,925. Só precisamos posicionar agora ali, lembrando que a pazinha, o lado de fora da casa, está desse lado. Então, usando o comando alinhar, eu vou alinhar esta figura, Enter. Esta parte onde a pazinha encosta a parte de baixo, é aqui do lado de fora. Esta parte que está longe da pazinha, é a parte de dentro. E esta altura da nossa pazinha, pega a altura da nossa janela. Pronto. Posicionado e o nosso modelo pode ir embora. Agora, só precisamos copiar para cima. Copy, seleciona o objeto, Enter. Clica no lugar onde o snap não atrapalhe, não veja nenhum objeto para atrapalhar a nossa cópia. Pede a opção Array, porque são várias cópias e de forma regular. Ele perguntou quantos itens, 20, com a distância D, olha lá, eles aparecem, vou ligar o ortogonal, posicionar em direção a Z e vou falar 0,045. Temos aqui, então, todas as 20 cópias. Antes que aconteça alguma coisa, eu vou dar um Union em todos esses objetos, 21, o quadro e as 20 plaquinhas inclinadas, veneziana está pronta. Como ele é um modelo tridimensional, a gente pode posicionar em qualquer lugar, meio aberto. E a nossa última veneziana eu vou copiar também em qualquer lugar nesta linha, simulando ela também aberta, movimentando essa um pouquinho mais. Aqui, nossas 3 folhas abertas, ainda gerei um vão aberto aqui. Próxima janela, essa. Voltando, tô no layer janela. O peitoril dela é de 1,5 e a altura final é de 2,10. Então, a altura da janela é de 0,6, 60 centímetros. Só para ficar diferente, vou usar o comando Box. Ele também funciona, ó. Comando Box, vértices diagonalmente opostos, 0,6. Aqui também, Enter. Fazendo a base, End a End, 0,05. E aqui em cima, vértices diagonalmente opostas, menos 0,05. Comando Union. Selecionamos os 4 sólidos, Enter, o quadro está pronto. Preciso agora fazer o vidro. Mudando para o layer vidro, é só indicar os pontos aqui embaixo. Tá um pouquinho difícil de ver, então eu vou tirar a janela. Aqui eu não tenho um outro desenho para eu poder me apoiar. Então, congelei o layer da janela, posicionei. Meu quadro tinha 60, com 5 centímetros de espessura dos dois lados, então meu vidro tem 0,5. Ele precisa ficar dentro do vão, então eu vou movimentar 0,05 para cima. Retornando à janela, tá no lugar certo. Agora, posicionando os dois no peitoril, 1,5. Esse daqui também, posicionando todos no peitoril, 1,10. Pronto.
retornando à alvenaria, nós já temos a apresentação da casa térreo e superior. Podemos, então, partir para o desenho da escada. Só que vou tirar tanto a alvenaria, quanto a janela, quanto a porta, para ficar mais limpo o meu desenho. Para desenhar a escada, a gente já calculou, o espelho era de 0,18. Preciso só descobrir o piso. O piso vale 0,28. A escada é muito simples, é só desenhar a lateral dela, a elevação dela. Eu vou pedir ajuda aqui para uma linha e vou desenhar um degrau. Eu sei que o meu degrau tem espelho de ponto 18 e o meu piso de ponto 28. Só toma cuidado com os eixos. Apaguei minha linha de apoio. Eu sei o que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espelhos. Então, eu vou copiar daqui de baixo. Vou falar que são muitas cópias. Array 7. E agora ele está querendo saber a distância. É só marcar a outra extremidade aqui, onde começa o meu próximo espelho. Aqui. Só descobrindo, o patamar finaliza aqui, então eu vou esticar. Eu já tenho o começo da minha escada. Eu sei que aqui ele vem reto e aqui também. E aqui eu tenho a laje inclinada embaixo da escada. Considerando a laje de 10, offset de 10, tanto do patamar como da escada, eu tenho essa espessura final dela. Então, vou pedir ajuda para o comando de concordância. Como ele está com raio 0, eu consigo definir as concordâncias deles com canto vivo. Aqui. Descobrindo a largura da escada, 1 metro. Então, press pull aqui dentro de 1 metro. Fazendo o mesmo desenho desse lado. E a dica é, sempre desenha o patamar. Então, desenhando o patamar, eu tenho aqui um patamar de 1 metro, porque a escada não perde, não muda a largura dela no decorrer, no percurso dela. Então, eu vou desenhar aqui meu patamar de 1 metro, espelho de ponto 18, piso de ponto 28. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conta com a parte da parede. O último espelho na parede é um espelho da nossa escada. Então, mesmo procedimento. Copy, degrau, Enter. Cliquei no Base Point aqui embaixo desse espelho. Array 9. Clica aqui em cima. De novo, vamos fazer o patamar. Ele tem 10. E é reto aqui. Nós temos a laje da escada de 10. Unindo os dois. E eu sei que aqui a minha escada termina com a laje de cima. Deixa eu começar a laje de cima e vou esticar até ela. Vou finalizar a nossa escada aqui, quando ela encontrar a laje de cima. Então, eu apaguei. Parte do meu espelho é a laje, parte do meu espelho é aqui, da minha escada. Press pull. 1 metro. A escada tá pronta. Eu só preciso posicionar no lugar certo. Para posicionar, comando Align. O mesmo que a gente usou para a veneziana. Selecione a escada, Enter. Pega os pontos precisos ali. Então, eu sei que este ponto aqui de baixo vai ficar exatamente neste lugar. Este outro ponto vai ficar aqui na frente. E esse ponto aqui de trás vai seguir este alinhamento aqui. Escada posicionada, se vocês quiserem, rabisquinho, vai embora. Para posicionar esse ali, a gente pode usar o patamar como apoio. Então, comando Align, peguei ele, Enter. Este ponto do patamar vai ficar exatamente aqui. Este ponto do patamar vai ficar exatamente aqui.
E a parte de baixo vai ficar aqui, no endpoint. Ficou. Pode apagar o rabisquinho. Eu vou dar um union grudando os dois lances da escada. Para visualizar melhor, opa, conceitual, aqui. Se a gente retornar os layers, a escada. Inclusive, ela não só tem que perder parte de cima, que coincide com aquela laje, como ela tem que perder isso que ela está coincidindo com a parede. Então, toda a face desse nosso último espelho é eliminado. Vou pegar o comando slice, vou pegar essa escada. A inclinação continua, então eu vou ter que dar 2 cortes dessa escada, hein? Slice na escada, Enter e Enter. Slice de 3 pontos. Meus 3 pontos. Primeiro eu vou preservar esse canto. End aqui em cima, End aqui e End aqui embaixo. Vou ficar com os dois lados. Keep both. Só esse pedacinho tá solto. De novo. Slice a escada, Enter, Enter. Agora a face interna da parede. Aqui, nesse canto e nesse. Vou manter os dois também. Keep both. Só para visualizar melhor, vou tirar a alvenaria. Esse pedacinho da escada coincide com a alvenaria, então eu estou removendo. Só que a inclinação dela continua. Então, vai ficar um dentinho aparecendo lá no terraço, o pedacinho inclinado da nossa escada. Certo? O último espelho coincide com essa alvenaria aqui. Bom, o que eu preciso fazer agora, ó? Faltou este pilarzinho aqui. Eu preciso, então, voltar para a alvenaria e desenhar um box. Posso usar como apoio esse retângulo. E o nosso pé direito foi de 2,78. Só que quando eu peguei o nosso quadradinho, ele está 5 centímetros para cima, porque lá dentro era 15 e aqui fora 10. Então, pega esse retângulo, só que eu preciso encontrar aquela flechinha de baixo e vou descer 0,05. Pronto, union os dois. Quase terminado, eu só preciso definir o corrimão. Para definir o corrimão, eu vou ter que usar 2 recursos, 2 apoios aqui. Vou tirar a alvenaria para visualizar melhor. E se eu conseguir posicionar os balaústres nos lugares certos, a gente consegue desenhar. Vou deixar aqui no conceitual, não, raio-x. Ele sai daqui, um box. Vou usar como referência aqui embaixo, de 5 centímetros por 5 centímetros. Como eu quero vir em lado contrário de y, menos 0,05, com a altura de 0,9. Infelizmente, eu usei o ponto em 2D, então ele está precisando subir o tamanho do nosso espelho de 0,18. Agora, ele está sobre o nosso degrau. Para não ter que fazer de novo ali, eu vou copiar o balaustre desse endpoint para o endpoint do patamar. Tá na posição certa. Agora, eu vou aproveitar e copiar esse balaustre endpoint para cá no superior, só para eu descobrir a posição certa dele. Bom, a gente pode fazer o corrimão terminando até uma altura de 90, então eu vou posicionar ele certo. Depois eu acerto ele para o guarda-corpo, a gente faz um guarda-corpo mais comprido. 90 é meio baixinho, então a gente pode aumentar depois. Vou preservar a altura de 90 só para o desenho da nossa escada como um todo. Agora, eu vou movimentar esse, já que ele está no lugar certo, pegar essa posição, só que infelizmente eu já não tenho mais, eu apaguei. Então, eu vou colocar ela aqui embaixo, eu vou movimentar
18 para cima. Agora ela tá no lugar certo. Tá. Não vou conseguir fazer uma 3D Poly direto por causa da curva, senão ele vai deformar o perfil do nosso objeto. Eu vou desenhar só uma linha para cada lance da escada. Então, eu vou pegar uma linha aqui no cantinho e outra linha aqui no cantinho. Cada uma delas eu vou ter que fazer por partes. Desenhar o perfil do meu corrimão. Vou desenhar um quadradinho, ponto 0,5, ponto 0,5. Vou posicionar esse quadradinho, align, na face do meu balaustre. Tá, a parte de cima, em cima esquerda. A parte de cima direita, em cima direita. Aí embaixo esquerda, embaixo esquerda. Tá aqui? Comando extrude e vou abrir uma janelinha azul, window. Peguei só o nosso perfil, enter. Extrude ele só vai numa direção, a não ser que eu mostre caminho. E mostra a linha. Cheguei até aqui. Preciso a mesma coisa desse lado. Então, de novo, retângulo, ponto 0,5, ponto 0,5. Agora, é só posicionar ele no balaustre. Detalhe, eu tenho que posicionar no finalzinho dessa linha. Então, align. Esse retângulo, enter, parte de cima, esquerda, em cima, esquerda, mais grudado na linha. Em cima, direita, em cima, direita. Embaixo, esquerda, só que lá atrás. Pronto. De novo, vai ser difícil selecionar. Então, extrude. Abre uma janelinha azul. Pegamos o quadradinho. Enter. Path. Seleciona a linha. E ele seguiu. Pronto. Agora, para dar um charme no nosso corrimão, eu vou copiar uns 50 ou 60, 55 centímetros para baixo. E eu vou unir todas as minhas peças. Antes que eu perca algum objeto por aí. E aí eu já acabo com esses encontros que estavam aqui. Viram uma peça só. Retornando à nossa alvenaria. Esse espaço vai ser preenchido quando a gente trouxer o superior para cá. Talvez já seja o momento de juntar as nossas peças. Vou pedir para os layers, todos os layers de 2D. Então, eu vou selecionar do alvenaria, vou apertar Shift até texto e vou apagar a lâmpada, todos os layers de 2D. Só sobraram os de 3D. Vou pedir para descongelar todos os layers de 3D. E agora, a gente pode posicionar um sobre o outro. A ideia do posicionar é quando vocês tiverem finalizado todas as possibilidades do 2D. Finalizei os dois, simplesmente, end sobre end, tá aqui. Se vocês visualizarem no modo conceitual, só falta agora complementar aqui o guarda-corpo. Posso fazer uma mureta, mas vai ficar muito mais charmoso se a gente construir algo acompanhando esse daqui. Eu tinha comentado que 90 para a altura é muito baixo, então eu posso dar um press pull na face dele e aumentar mais um pouco. Tá com 90? Eu quero que vá para 1,10, então, ponto 2. Agora, a gente pode criar um objeto de ponta a ponta. O problema é não ter mais o apoio do 2D. Então, deixa eu medir aqui quanto que tem. A gente pode construir fora e encaixar. Daqui até aqui, nós temos 5 metros em X. Então, um box, 5 metros, ponto 0,5 por ponto 0,5. A nossa barrinha. Vou encostar esta barrinha nessa parte de cima. Vamos ver se lá deu certo. Ó. E agora, a gente pode copiar essa mesma barrinha para onde vocês quiserem. Se eu for tentar acompanhar aquele mesmo posicionamento, eu tenho que descer. Eu tinha descido 55, eu aumentei 20 centímetros. Então, eu tenho que descer 75. Olha ele aqui.
Para ficar mais interessante, a gente pode pôr uns montantes por aí. Então, deixa eu construir ponto 0,5 por uma altura de 1,10. Vou posicionar o mid dele no mid desse daqui. Para a gente não ficar procurando, eu digitei mid, ele já achou. Vou até copiar para preservar o objeto. E eu já vou dar um union entre as peças. Podemos deixar assim, ou eu posso aproveitar esse copy. Vou de novo, hein? Mid. Pro mid aqui, só que infelizmente não vou poder pegar em cima, senão ele vai parar no mesmo lugar. Eu vou pegar embaixo. E agora a gente movimenta 5 centímetros para cima. Vou copiar esse de novo, o mid da frente. E, infelizmente, não posso pegar em cima, senão ele não tá no lugar certo. Peguei o mid de baixo e agora eu posso arrastar 5 centímetros para cima. Pronto, tá bonitinho. Esse eu vou apagar. Vou unir essas peças. Aí, essas marcas somem e ele vira um objeto único. Tá aqui. Quase pronto. Para sumir essa marca, é interessante dar um union, mas acho que eu só vou fazer isso quando eu tiver finalizado tudo. Eu preciso agora, vou retornar todos os layers que foram apagados do 2D, porque eu preciso agora fazer a cobertura. A cobertura tem 30% de inclinação. Eu vou pedir ajuda para esse contorno. E eu preciso desenhar essa inclinação de 30%. 30%. Eu tenho que ter o lado do triângulo, que é esse. Lado menor, dividido por 2, 4,35, vezes os meus ponto 3. Então, cal, 4,35 vezes ponto 3. Nós temos uma comeira de 1,30. Vou arredondar. Offset de 1,30. Vou adotar essa linha mesmo. Aqui no meio, eu teria esse desenho aqui. Vou apagar isso daqui agora. Vou dar um join. Um offset de 5 centímetros, só para definir a espessura do nosso telhado. E vou ligar as suas extremidades. Comando join, junta toda a peça. Agora é só descobrir qual é o tamanho do nosso telhado. Vou dar um dist. 7,65. De novo, vai ser muito difícil dar um press pull entre as linhas aqui, então é mais fácil, por isso que eu dei um join. Usar o comando extrude de 7,65. Posicionando o telhado no lugar certo, eu posso usar um align ou eu posso usar um rotate. A maioria das coisas a gente já resolveu com align, então eu vou usar o align de novo. Eu vou alinhar esse, enter. Aqui embaixo, vai ser aqui embaixo. Aqui em cima, aqui. E esse aqui de baixo, aqui embaixo. Tá na posição certa. Infelizmente, não tá ali na posição certa. Mas eu consigo, ó. Vou pedir ajuda pro raio-x. Eu vou movimentar, move. Vou escolher o canto da parede. E vou jogar no canto da parede. Tá no lugar certo. Eu só esqueci de posicionar essa cobertura no layer certo. Cobertura. Visualizando de forma conceitual, a gente descobre que temos um pequeno problema na nossa alvenaria. Vou criar um layer novo, chamado laje.
atribuir uma cor para controle visual e eu vou desenhar a laje. Então, por enquanto, não enxergar a cobertura seria muito melhor. Vou desenhar uma laje aqui em cima. A nossa laje vai ficar aqui em cima. Infelizmente, eu percebi que está com um pequeno erro. Quando acontecer isso, olha nosso eixo. O nosso XY está para cima. Eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele e vou voltar para o global. Agora, eu consigo desenhar um box aqui em cima. Um box de ponta a ponta, ponto 1. Tá lá? Então, eu cobri a nossa edificação. Vou esconder um pouquinho a laje e vou voltar para a alvenaria. Opa, não era a cobertura. Eu queria a alvenaria como layer corrente e vou esconder a laje. E vou subir só a face das paredes. Posso usar o comando Press Pull, só que como aqui tá muito apertado, às vezes o Press Pull não funciona como funciona para o corrimão. Ó, eu estou selecionando e ele não está funcionando, tá pegando outras faces. Então, eu vou pedir ajuda para um outro comando, que é o Solid Editing. Vou escolher a opção Extrude Faces e vou escolher só esta face de cima. Vou apertar um Enter e ele pedir a altura. Eu vou colocar uma altura bem grande, passando o valor da cumeira, ângulo 0, para ele subir na vertical, e vou sair. Conferindo, ele só subiu as linhas da minha alvenaria. Vou retornar o layer da laje. E eu vou fazer 2 cortes na nossa alvenaria. Um slice na nossa alvenaria, Enter e Enter. Na parte de baixo da laje, então, o End embaixo, End embaixo e End embaixo, ficando com os 2 pedaços, both. Selecionando, ó, esse sólido está separado desse. Eu vou mover esse sólido ponto 1 para cima, para ele ficar sobre a laje. Ó, tirando a laje, só por curiosidade, eu fiquei com um buraquinho na parede aqui, ó. É o espaço da nossa laje. E tá perfeito aqui dentro. Então, eu vou voltar a laje e eu vou voltar a cobertura. Agora, eu vou cortar esse pedaço da alvenaria em relação à cobertura. Então, comando Slice, selecionei a alvenaria, Enter e Enter. Eu vou clicar embaixo das linhas do telhado. Nessa água, End, End e End. Vou pedir para ficar com os 2 lados. Então, ele só partiu em 2 pedaços, eu vou apagar o pedaço de cima. Agora, é só fazer o slice desse lado. Então, comando Slice, seleciona a alvenaria, Enter e Enter, e a gente clica nos pontos de baixo da cobertura. End, End e End. Sugestão, fica com os 2 lados, ele só partiu em 2 pedaços, eu seleciono de cima e apago. Conferindo se está tudo certo, eu vou congelar a cobertura, só ficamos com as alvenarias aqui de cima. Como eles estão no mesmo layer, a alvenaria de cima e a alvenaria de baixo, então eu vou tirar a laje só para ver se está tudo certo, ó. Retornando todos os layers. Agora, eu preciso atribuir os materiais. Vou tirar de vez, de novo, os layers de 2D. Alvenaria, até texto, apaguei a lâmpada, porque eu estou trabalhando com o sol nos elementos de 3D. Vou voltar minha tela em uma parte só e o meu objeto está aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer union nas partes. Então, união a alvenaria de cima com a alvenaria de baixo com essa, só que somando, esta linha vai sumir e esse vai ficar permanentemente vinculado com esse daqui, mesmo sendo objetos separados em volume.
tá? Aplicando materiais, como é que era? Eu não vou juntar laje só para poder ter a chance de enxergar internamente, senão fica difícil aplicar os materiais lá dentro, certo? Para aplicar os materiais, a gente entra aqui em visualizar, Material Browser, e eu vou fazer meio rapidinho, senão o vídeo tá ficando muito grande. Então, escolhendo o basiquinho aqui, telhado, roofing, telhas, joga aqui em cima. Parede, qualquer tinta para parede, beijinho. Só para eu não me perder, hoje eu vou ter muitos materiais, botão direito, renomeia, telhas. Botão direito, renomeia, parede. Eu tenho agora porta, madeira, alguma madeira, joguei para cima, essa daqui, renomeia, porta. Para janelas, uma tinta metálica, marrom, botão direito, renomeia, janela. Vidro, vidro, clear light, botão direito, renomeia, vidro. Temos o corrimão, metálico, mais branquinho. Botão direito, renomeia, corrimão. Piso da escada, pedra, stone. Esse, botão direito, rename, piso escada. O piso da sala e de cima, vou escolher um só, flooring. Não, de cima, madeira. Botão direito, rename, piso superior. Para o piso inferior, acho que eu vou usar o mesmo pedra da escada. Agora, para o banheiro, também vou usar a mesma pedra. Resta a parede do banheiro, cerâmica. Vou escolher esse. Rename. Revestimento banheiro. Vamos aplicar o geralzão para ver se já fica interessante. Vou já trocar aqui para realístico e vou fazer a associação por layer para ir mais rápido. Então, meus layers estão aqui e os meus materiais estão aqui. Então, telha, cobertura, vidro, vidro, janela, janela, piso externo a gente ainda não fez, escada não, corrimão, corrimão, a laje eu vou jogar a mesma cor da nossa parede, laje, parede, a nossa parede, parede, a nossa porta, porta, esses dois não. Posso jogar na nossa escada o parede para a parte de baixo dele ficar na mesma cor. A parte de cima eu jogo mármore. O piso externo eu esqueci de construir, a gente constrói agora. A apresentação dele ficou assim. Esqueci de um piso aqui também. Vamos fazer então os objetos que estão faltando. Layer, piso externo. A ideia e o truque é fazer um cilindro bem grande daqui para dar a sensação de horizonte com uma altura qualquer. Joguei -1. Então, faltam alguns materiais. Falta o meu material, tá aqui, para o piso externo. Vou escolher grama, site work, grama, já dá o nome para ele, grama, e o piso do terraço. Pegar outra cerâmica, concreto, interessante, concreto, blocks, aqui, rename, piso terraço. Como atribuir esses pisos diferentes se ele aplicou toda a tinta da parede no layer? Eu faço
a seleção dessa maneira. Eu pego piso, terraço, piso superior, vidro, terraço. Seleciona, puxa, continua com o botão do mouse apertado. Ctrl, fica no terraço, solta. Aplicou só aqui. O ângulo de inclinação dele é que depende, a gente fez muitos unions, então ele entorta um pouco a face. Eu teria que editar essa imagem. Cliquei 2 vezes nela, eu entro no editor de imagem. A apresentação do tamanho dele até que tá boa. Eu só vou entrar aqui na imagem e trabalhar com ângulo. Então, esse ângulo não tem como vocês controlarem como ele vem, depende da malha que foi gerada pelas uniões e subtrações dos nossos sólidos. Eu só vou inclinar mais um pouco para ver a apresentação dele. Ó, 40 ficou assim, 50, até vocês acharem que ficou interessante a apresentação final, certo? Para ele retornar a 0 graus, o 0 graus, na verdade, dele é assim. Então, vocês vão ter que atribuir valores angulares até achar que a posição ficou mais adequada. Vamos colocar o piso aqui da parte interna. Eu tinha escolhido o mesmo da escada. Então, Ctrl, soltei. Não consigo mais ver lá dentro para trabalhar. Essa é a ideia de trabalhar com layers. Então, por enquanto, eu vou tirar a cobertura e a laje, senão a gente não enxerga lá dentro. Então, ele tá ficando assim. Infelizmente, para ter uma separação de piso entre o banheiro e o dormitório, eu preciso fazer uma marca, eu preciso ter uma separação. Ou, às vezes, a gente faz um outro sólido. Então, uma sugestão rápida. Voltei para o layer da alvenaria e eu vou fazer um box desse canto até esse canto de menos 0,02. Vou tirar as pinturas, eu tenho eles dois aqui, e eu vou subtrair da parede, enter, esse meu box pequenininho. Eu diminuí, então, a espessura aqui da minha laje. Vou fazer um layer chamado 3D piso banheiro. E aí eu vou conseguir aplicar o meu material já direto nele, sem grandes preocupações. Uma outra cor só para controle visual. Box desse vértice até este outro vértice, ponto 02. Agora foi. Vou voltar à visualização, realístico. Olha ele lá. Visualizar. Material, attach by layer. Nós temos agora um 3D piso banheiro. E eu quero jogar o piso do banheiro. O mesmo vai acontecer com as paredes, se vocês quiserem detalhes diferentes. Eu só escolhi uma cerâmica diferente, que era essa, né? Vamos fazer o seguinte, então, vou pôr na parede. Esse. Banheiro, esse. Banheiro, esse. Vou escolher um outro para o piso do banheiro. Piso do banheiro, cerâmica. Eu vou pôr um detalhe numa parede só pastilhinha. E no piso dele, vamos pôr outro desenho só para visualizar. Hexágonos azuis. Como é piso, eu perdi esse, rename, piso banheiro. Não vou poder fazer attach by layer, então eu vou selecionar, segurar e soltar aqui em cima. Ó, ficou. E nessa parede eu vou jogar aquelas pastilhas. Esse. Tem uma pastilha azul, né? Botão, vou deletar, vou procurar a pastilha azul. Essa. Rename, parede, box.
Segurei, puxei, soltei, só aqui. De novo, olha a inclinação. Vou pegar a imagem dele aqui, cliquei 2 vezes, ele fica inclinado por causa dos Union Subtracts que eu fiz para esse sólido. Então, o jeito que ele aplica é o jeito que ele imagina está essa malha. Vocês só vão conseguir controlar a apresentação dele mudando a sua inclinação. E não vai ter jeito, vocês vão ter que colocar alguns valores até achar que a inclinação ficou adequada. Acho que vai ficar no 9,5. 9,5. Pronto. Tá, agora eu tenho essa apresentação. O do ladrilho da parede também. Então, nosso banheiro aqui. Editar a imagem. Olha, esse é um material diferente. Essa imagem está sendo aplicada por aqui. Editar imagem. A inclinação. Colocar algum valor. Só que eu preciso olhar ela aqui. Trazendo a imagem mais para cá. A minha inclinação não foi muito boa aqui, não. 9, 5. Acho que aqui ficou. Deixa eu ver do outro lado. Como aqui o problema continua, a dica é, botão direito duplicar, a gente chama com um outro nome, e esse a gente aplica nesse. E aí, a gente controla o ângulo todo de novo para esse daqui. Cliquei 2 vezes na imagem, vamos editar a imagem e, infelizmente, vocês vão ter que informar o ângulo e visualizar o resultado dele na tela. Até achar um valor que agrade. Aqui. Esse aqui, mesmo procedimento. Nem vou fazer, pra gente não perder muito tempo no vídeo. Tá ficando muito longo. Mas eu duplicaria ele de novo e trabalharia só com a informação de ângulo. A escada. A escada eu posso simplesmente usar o botão Ctrl e aplicar em todos os pisos da minha escada. Ctrl, Ctrl, Ctrl. Falta o piso superior. Ctrl. De novo, trabalho a inclinação dele e melhora a apresentação. Então, eu pego a imagem, clico 2 vezes, editar a imagem e a inclinação dele. Tenta controlar ela aqui, nesse visual. Pronto. A nossa casinha. Voltando o telhado e aplicando agora o piso externo. Então, attach by layer. Eu não fiz ainda o piso externo, alvenaria, piso externo. Grama. Aqui. Voltando nossa cobertura. Aqui a apresentação dela, só em relação a materiais. Trocando a visualização para perspectiva. Ligando o Sky. Vocês têm uma renderização. É só esperar o tempo de processamento percorrer até 100%. Essa é a apresentação final da nossa casinha, nosso sobrado. Caso vocês queiram salvar essa imagem, é só clicar aqui no salvar. Eu consigo salvar com todas essas extensões.
Se eu quiser uma visualização mais aproximada, eu tenho que cancelar essa imagem, aproximar, reposicionar. Posso fazer uso de câmera, mas isso deixa para uma outra oportunidade, senão esse vídeo fica muito longo. Do jeito que vocês posicionarem a imagem de vocês, pede para renderizar, ele demora o tempo de processamento de novo e vocês ganham uma nova imagem. Nessa nova posição, a renderização no meu caso demorou 38 segundos e essa é a apresentação final. Para novas posições e para visualização interna, eu preciso posicionar câmeras e pontos de luz. Aí a sugestão, olhe o vídeo da casa que a gente fez em térreo para resolver esses problemas. É isso aí, pessoal. Bons estudos, até mais!